Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência a Memória. Tenho que ter coerência entre o discurso e a prática. Essa frase, repetida aqui por diversas vezes, mostra um dilema que pode ser vivido pelo vereador quando ele acredita que precisa votar em desacordo com a bancada partidária. Não é fácil. Aconteceu com o nosso entrevistado de hoje e logo que ele chegou à Câmara em 2001, teve mais um momento difícil. Em 2005, este plenário aprovou uma medida que beneficiava e muito os desempregados. Eles não precisariam pagar a passagem de ônibus enquanto estivessem procurando trabalho. O prefeito da época, José Serra, vetou a medida. Não teve cartilha pronta aqui para o professor da rede pública Beto Custódio. Ele que veio dos movimentos sociais e de base da Igreja Católica, precisou aprender a jogar o jogo da Câmara para trabalhar pela educação nos 8 anos em que foi vereador, de 2001 a 2008. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Vossa, Beto. É uma honra, um prazer. Legal, eu que agradeço, Viviane. Queria cumprimentar você e toda a equipe da TV Câmara São Paulo e ter o privilégio de aqui fazer um flashback, ou seja, recordar especialmente as coisas boas em nossas vidas, né? Estamos todos apostos para suas memórias aqui. São boas memórias? São boas, eu diria que a grande maioria, né? Porque quando vir para cá, eu não compreendo até hoje como cheguei a esta casa, né? Vim lá do fundão de Minas Gerais, onde nós temos a Universidade de Agronomia em Viçosa, e de repente virei vereador da cidade. Aliás, não é qualquer cidade. Entre 645 ou 648 municípios, né? São Paulo é a maior. E aí virei vereador... Maior Câmara da América Latina. Da América Latina, exatamente. E tentei cumprir, dentro dos meus limites, a questão da coerência, ou seja, eu fui eleito pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores, não fui eleito pelos empresários e empresárias. E aqui tentei corresponder, apesar de estar até hoje, e não sairei, não tenho que sair, do PT, procurei ser coerente com minha bancada. E nada mais, coloquei em prática aquilo que eu aprendi no dia a dia, pedagogicamente falando. Então, por que eu faria o contrário? Porque votaria contra as trabalhadoras e os trabalhadores. Então, votei, não me arrependo. Então, tenho essas boas memórias, tentei várias leis importantes, algumas foram vetadas, outras foram aprovadas. Vamos falar delas. Isso, mas mais que isso, né, Viviane, é importante dizer que eu tive também o privilégio, como fiz hoje, né, andando de trem, de metrô para vir para cá. E muita gente à época andava, nós tínhamos um Voyaginho com aquela placa preta e até tivemos que entregar a placa preta. Então fui, graças a Deus, fui um dos primeiros a entregá-la. Até porque acho que não tem que ter privilégio, tem que ter coerência. Então, aqui na Câmara Municipal, me senti diferenciado porque saí das periferias. Sempre morei numa das regiões mais pobres da capital de São Paulo, eu diria até do Brasil, que é o Lajeado, em Guaianá, zona leste desta capital. Então, é isso. E é legal recordar, e até porque dos demais vereadores, eu tive o privilégio também de ser acompanhado por pelo menos mais uns 20, 21. Né? Alguns já não estão mais aqui, né? Fico aqui na memória, mas eu com certeza o coração pulsa em ouvir os nomes deles pela prática. Né? Podia ser baixinho, podia ser branco, negro, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, mas estava aqui para representar aquela classe, a categoria que mais precisa, a categoria da classe trabalhadora. Beto, me ajuda a situar para quem está assistindo a gente, para o nosso telespectador, qual era a questão aqui da época. A prefeita era Marta Suplicy, uma prefeita do PT, a bancada do PT, você do PT, a bancada do PT é uma grande bancada, uma bancada governista. E aí começou essa administração. Só que nem tudo foram flores aqui dentro em relação à bancada, como você estava contando. E como também o Carlos Gianazzi já falou para a gente numa entrevista aqui, que acabou sendo expulso do PT por ir contra a bancada. O que é que aconteceu? Qual foi o assunto polêmico que chegou aqui que te fez repensar tanto? Na verdade, Viviane, a arte de governar não é fácil, né? Quem é casado sabe o que eu estou falando. Para governar o nosso lar já não é fácil. Você imagina governar a cidade de São Paulo. Então, eu não entro aqui num debate de que daria para governar com os nossos 21 vereadores, 19 do PT e 3 do PCdoB. Então, isso é uma dificuldade. Agora, você pode fazer como faz hoje o governo federal, ele vai ter que ter dos 600 e poucos deputados, 644, ele vai ter que ter pelo menos
300, senão não elege nenhuma, não escolhe nenhuma lei importante. Agora, você não precisa de vender a alma, né? O que aconteceu aqui, infelizmente, foi vender a alma. Tanto é que inventaram vários projetos de lei, dentre eles o PL 41/2001, que de pronto, eu já falei, nesta lei eu não voto. Que era a questão do orçamento da educação? Não. O orçamento da educação veio depois. Essa lei, ela dava, à época, 40% para os secretários, cargos de confiança. Reajuste de servidores. Isso, na época. E os servidores, 0,1. Aí eu falei assim, ó, eu na condição de educador, mesmo que não o fosse, eu não vou votar, eu jamais votaria nessa lei. Então eu fui pressionado, inclusive amigos meus, posso citar aqui o Plínio de Arruda Sampaio, que não está mais aqui, o próprio Luiz Eduardo Greenhalgh, me perguntaram, mas por que você não vota? Eu falei, por isso. Ah, então eles compreenderam. Agora outros não, mesmo sabendo que ela era maléfica à sociedade, me obrigaram a votar. Eu falei, não votarei. Eu tive o privilégio, Viviane, de ser o primeiro vereador a criar o Conselho Político do Mandato. Ah, eu quero muito falar disso, Né? Isso é muito interessante. O que é o Conselho Político do Mandato? À época nós tínhamos 21 assessores, depois caiu para 19, 18. Parece que até a quantidade de hoje. O Conselho Político nada mais é que um grupo de pessoas pensantes, e aí eu coloquei alunos, professores, colegas meus de sala de aula, meus vizinhos. Movimentos sociais. Isso, pastor, padre, pai de santo. Então, aí eu peguei um número mágico. Que demais. Peguei um número mágico, 55. Mas por que 55? Porque tem 55 vereadores. E aí, onde tinha divergência, nós refletíamos. E desses 55, né, à época eu consegui, nós fizemos uma reunião aqui 7 horas da manhã. Tivemos que sair de casa 5h15 de Guaianazes, né? Estou dando um exemplo. Fizemos uma reunião extraordinária e falei, eu vou acatar o que esse conselho decidiu. E o conselho decidiu que eu votasse contra o PL 41/2001. Aí tinha 39 pessoas, porque nem todos conseguiram vir. Uns não tinham dinheiro para condução, não conseguimos buscar. E aí nós tivemos unanimidade em votar contra o PL 41/2001. Então, ninguém. Veio aqui o ex-companheiro Luiz Favre, companheiro da Marta, que era dono de uma empresa de transportes, falou, Beto, por que você não vai votar? Eu falei, não vou votar porque eu tenho coerência e eu vou votar em coisas que fazem bem à sociedade e ao meu ego. Não é o ego simplesmente particular, mas o meu ego tendo sido eleito por esses trabalhadores, eles têm que dar reciprocidade, têm que devolver aquilo que eu me comprometi. Então, votei contra. E uma coisa, assim... Quer dizer, as decisões do teu gabinete, não só nessa questão desse aumento para os servidores, eram tomadas com base nessa consulta ao teu conselho político. Quando tinha polêmica, né, Viviane? Porque muitas coisas não precisava minimamente de ter coerência, só coerência para poder votar. Voto contra, a favor. Aí quando tinha dúvida, discutia com a bancada. Mas quando a bancada tomava a decisão e centralizava, aí mesmo assim, eu falei assim, o conselho político vai... Tanto é que depois, hoje, eu poderia enumerar aqui uns 10 deputados federais. Inclusive, trabalho atualmente, né, sou assessor da Câmara dos Deputados em Brasília, da liderança do PT, e estou lá com o Paulo Teixeira, que foi vereador junto comigo aqui. Falou, Betinho, todos nós que tínhamos coerência teriam que ter votado contra esse PL 41/2001. E ela me chamou de traidor. Ela quem? A ex-prefeita Marta Tereza Suplicy, que aliás eu nem vou chamar mais de Suplicy, é Marta Tereza. Com o Eduardo Suplicy, hoje já não é mais companheiro dela. Então, quem ajudou a eleger foi esse sobrenome, inclusive. Né? E o plano é um plano do partido, não é um plano da pessoa. Se eu fui vereador de São Paulo, as benesses, as coisas boas que eu ajudei a eleger, é por conta do Beto Custódio, pura e simplesmente. É por conta do partido. Né? Tem um amigo meu que fala, a luta faz a lei. Né? Não é a lei simplesmente que faz a luta, é o contrário. Mas se você não lutar, você não tem coerência. Então, nesse sentido, e eu não me arrependo nem um pouco. Tanto é, uma vez indo para Brasília, sentamos no mesmo corredor, no segundo banco, e ela sentou ao meu lado. Eu pedi para a comissária, por favor, eu preciso de fazer uma leitura, mas era uma leitura semiótica mental, não era leitura de livro. Eu quero que vocês me coloquem ao meio da aeronave. Eu falei, mas você está aqui no primeiro executivo, não importa, eu quero ir lá para o meio. E ela falou, você está me discriminando, vereador? Eu falei, não, Marta, simplesmente não me sinto bem, você também não está se sentindo bem sentando ao meu lado. Então sejamos coerentes, vamos mudar de lugar, sim, e boa noite para você. Olha o custo, né? Teve esse custo de ser acusado até pelo PT de malufista, também na época,
Mas pelos servidores foi proclamado como herói, os que estavam aqui acompanhando, né? Mas é interessante, né? Quem chama de malufista não tem coerência, não sabe o que é, o que significa o malufismo. E nem mesmo o que significa o freirianismo. Eu sou freiriano, eu sou acompanhador, pedagogicamente falando, de Paulo Freire, que é um dos caras mais inteligentes do mundo, que não é ainda reconhecido no Brasil. Porque a nossa sociedade cultural e educacionalmente falando ainda não tem a coerência de saber o que é mais correto. Então, malufista é quem votou, lamentavelmente, é quem me acusou de ser malufista. Eu jamais seria, e detesto. Eu encontrei com ele várias vezes em Brasília, não consigo dar bom dia, boa tarde, boa noite, por uma questão de respeito, mas é por questão de diferença, né? Então, em nenhum momento fiquei arrependido, não votei contra o PT, votei a favor do PT, porque votei aquilo que o PT me ensinou. Sejais coerente com a classe trabalhadora. Tem empresário que você dialoga. Não é todo empresariado que é bandido? Claro que não. Agora, tem empresariado, e nós aqui, cada um de nós, sabe o que é isso. Tem empresário que só quer saber de cifrão. Cifrão e cifrão. Aqui na Câmara não é diferente. Infelizmente, né, alguns vereadores estão aqui para cumprir tarefas. Em meu caso, não era cumprir tarefa do empresariado, mas sim dos sindicatos que lutavam à época, ainda lutam pela classe trabalhadora, pelos direitos sociais e da pessoa humana de verdade. Vereador, vou chamar um intervalo, então vamos contar no próximo bloco que essa luta toda teve muito resultado. O senhor foi considerado pelo voto consciente, que fazia uma avaliação, né, dos vereadores da época, um dos 10 mais atuantes. Foi muito elogiado pelo trabalho todo, então vamos falar dessas boas leis então, que foram possíveis, polêmicas à parte, né? A gente já volta com Vossa Excelência Memória, não sai daí, até mais. Toda quinta-feira eu, Viviane Cesarino, os ex-vereadores e vocês temos um encontro marcado às 14 horas. Aponte seu celular para o QR Code e inscreva-se para receber a nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. O Vossa Excelência Memória está de volta e a gente continua entrevistando o ex-vereador Beto Custódio, que trabalhou aqui nesse plenário de 2001 a 2008, trabalhou muito pela educação, né, vereador? Teve desafio, teve CPI, teve escola de lata que vocês enfrentaram, mas também deu para aproveitar e fazer bastante projeto importante, né? Vou falar de alguns deles, se eu esquecer de algum, o senhor perdoa. Teve o melhor projeto da legislatura, o que cria o programa de atenção à saúde do escolar. O senhor queria que as secretarias conversassem com os professores, trocassem ideias, secretarias de saúde, para saber como estava essa saúde dele. Perfeito. Então, Viviane, por coincidência, eu sou especialista em educação inclusiva. Eu fiz uma pós-graduação na PUC de São Paulo, exatamente para detectar o que é o autismo, o que é qualquer tipo de doença rara, aliás, né? Então, é perceptível sim na sala de aula. Então, a nossa proposta à época era de dar essa autorização aos professores e professoras para que eles fizessem o contato com a UBS, a Unidade Básica de Saúde, para, de repente, fazer um levantamento. E o professor, minimamente preparado, ele sabe quando a criança tem espectro autista, por exemplo. Ele sabe quando a criança está com uma limitação cardíaca ou um problema de visão. Você lá escreve lá o absurdo, a pessoa consegue ler até o AB. Então você percebe que tem uma dificuldade. Nesse sentido, o nosso projeto de lei era exatamente para propor este vínculo, esta autorização das UBS, sejam elas estaduais ou municipais. À época não tinha essa sincronia de forma unificada. Então houve esse convênio e foi muito bom. É porque o pai e a mãe não tinham tempo. O pai saía às 4 horas da manhã, voltava às 7, 8 da noite. A mãe a mesma coisa. Então, o filho a professora passava ali um tempão olhando, né? E o professor, a professora, até hoje, é o espaço, eu sempre falo isso com meus filhos, é o espaço onde que você mais lida com as pessoas. É verdade. É a unidade escolar. Você vê o pai à noite, de madrugada, às vezes, durante a hora do almoço, você trabalha perto, o professor já não. Você vê, no mínimo, 4 a 5 horas por dia. Então, ele detectava à época, sim, essas necessidades de atenção à saúde
do educando. Teve um muito bacana, lei também de 2007, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação do cardápio da merenda em todas as unidades da rede municipal. Por que o senhor pensou nesse projeto? Então, na verdade, aquilo que eu falei, né? O nosso mandato ele era coberto, ele era avizinhado por vários profissionais. Então, tive apoio de médicos, de assistentes sociais, de prostitutas, inclusive, que nos procuravam pelos direitos que elas têm, né? de policiais militares, de GCMs, que, aliás, muitos policiais militares progressistas, não aqueles que defendiam a pena de morte ou qualquer tipo de perseguição ao negro, ao nordestino. Então, nosso mandato tinha muito disso. E nessa questão da alimentação, não é isso? Isso, da merenda. Diz, da merenda escolar, era para obrigar a colocar, por exemplo, na entrada da escola, cardápio semanal. Segunda-feira, arroz, feijão, carne, salada. Terça-feira, uma salada mais rica, né, acompanhado de um frango ou de peixe, por exemplo. Peixe nunca se utilizou na educação. Por que somente os ricos ou classe média podem ter esse acesso, principalmente ao salmão, por exemplo? Né? Então, o cardápio tem essa obrigação. E mais que isso, Viviane, é para evitar a época, quero que alguém me desminta, se assim tiver coragem, da corrupção, do desvio. Quantas e quantas denúncias nós tivemos que comprava 80 quilos de carne por dia e o aluno não tinha 100 gramas no seu prato, no prato de ninguém. Para onde ia essa carne? Para onde ia, né? O refrigerante, que aliás era um crime, o refrigerante ainda é. Eu sou mais pelo suco de laranja, do limão, da melancia, do abacaxi, uma coisa... Eu não, né? As pessoas que pensam a questão da alimentação saudável. Então, desviou, evitou a corrupção e qualificou, porque quem não tem o cérebro bem tratado, o corpo bem tratado... Sim, não está bem alimentado. Eu não consigo absorver aprender o conhecimento. Então, se eu tomar um suco de laranja ou de limão ou qualquer coisa aqui e fizer uma leitura de uma poesia de Vinícius de Moraes, vai ser uma tonalidade, uma compreensão. Agora, se eu não me alimentar antes, com certeza essa leitura que eu farei, eu não vou ver direito, eu não vou compreender direito. Então, a alimentação é a parte mais rica que todo ser humano. Por isso que o nosso atual presidente defende de 3 a 4 alimentações, no mínimo, por dia. Quem que não precisa de um café da manhã? Se eu tivesse sem café da manhã aqui, com certeza, eu não estaria falando nessa mesma tonalidade. Quem não precisa da janta, do almoço, do café da tarde, que na verdade é um espaço de tempo importante. Se você almoçar meio-dia e jantar às 19 horas, quando for ali 15 horas, você já está com o seu corpo debilitado. Então, esse cardápio ele ajudou com certeza. Né? E agora, quem desviava, não sei. Era servidor, era diretor, era professor, eu não sei. Era supervisor ou era o delegado de ensino à época? Olha o nome que era chamado, o responsável pela educação. Delegado, não. É coordenador regional de educação, não delegado. Delegado é caso policial. Alunos não precisam de polícia, alunos precisam de educação, precisam de cultura, compreensão e amor acima de tudo. Teve uma lei muito importante também de 2008 que dispõe sobre a criação de casas-abrigo para o atendimento de mulheres em situação de violência doméstica, um assunto que o senhor tocou bastante aqui também. Na verdade, nós tivemos o privilégio de ter na década de 80 a criação das delegacias DDM, né, Delegacia de Mulher. E aí nós percebemos a necessidade de, mais que isso, você ter a casa-abrigo, porque o elemento, o indivíduo que consegue bater numa mulher, nós não conseguimos ter a percepção da sua capacidade mental. Né? E muitas vezes ele batia, ia lá, passava alguma coisa, o roxinho sumia. E aí começamos a dar coragem a essas mulheres para fazer a denúncia. Só que, quando elas faziam a denúncia, normalmente a polícia, né? Não me coloco como policial, nunca fui, mas a polícia mandava que ela voltasse para casa e ela entregasse a intimação para o marido. Olha, desculpe, a idiotice policial. Então, a casa-abrigo era para absorver essas mulheres vitimizadas pela violência machista que ainda hoje tem. Alguém fala, mas aumentou. Muito pelo contrário. As leis ajudam a diminuir. É que as revoltas vão aumentando a cada dia, né? Então nós não vamos, infelizmente, conseguir zerar. Mas essas casas, Viviane, exatamente para diminuir. Então, a nossa sugestão à época é que tivesse uma casa-abrigo por subprefeitura, no mínimo.
Eu vou mais além, tinha que ter 96 casas abrigo, ou seja, uma para cada distrito na capital de São Paulo. Então, o município que tem coerência, seja ele em qualquer parte do Brasil ou do mundo, ele instala uma casa abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Agora, todos esses projetos são todas ideias que foram aprovadas aqui e sancionadas pela prefeitura. Agora, tua grande ideia que iria ajudar muitos desempregados que não precisariam passar o ônibus, pagar o ônibus, né, pagar o transporte público de ônibus aqui em São Paulo, essa foi vetada pelo prefeito José Serra na época, que tinha prometido na campanha, e o senhor não se conformava com isso. Não. E eu quero justificar, né? Não sou diferente dos demais. Nós temos aqui perto de 40 milhões de habitantes na capital de São Paulo, e eu vou dizer para você, comecei a trabalhar em 1974, o primeiro registro em carteira. E não tenho vergonha de dizer, falo isso para os meus filhos, né? Eu pulava a catraca do trem praticamente todos os dias. Fui preso várias vezes, exatamente porque o dinheiro que eu ganhava, que era um salário mínimo, eu trabalhei aqui na Multividro, na estação, na região do Belenzinho, o dinheiro que eu ganhava mal conseguia ajudar meus pais. E aí a condução também à época era muito cara, então muitos de nós pulávamos a catraca e como eu era e sempre fui e até sou ainda hoje muito raquítico, né, conseguia passar por debaixo da catraca. Então, aí muitas vezes eu encontrava um pé desse tamanho no meu pescoço, aí volta e agora você vai preso. Então, quando eu virei vereador, a primeira coisa que eu falei assim, nós precisamos proporcionar àqueles e aquelas que estão desempregados, no mínimo, que estão desempregados, olha que na época eu trabalhava, né? Como é que quem trabalha não consegue pagar a condução? E quem não trabalha? Então a nossa ideia era proporcionar ao trabalhador desempregado, à trabalhadora desempregada, a arte de facilitar, de isentar o pagamento de uma condução. É caríssimo. Se você for pensar bem, Sim. Falando com o meu filho, por exemplo, pra você ir para a USP, para você ir para o CEAGESP... Como você vai procurar o emprego, você tem que pagar o ônibus. 4 conduções, às vezes, mesmo que é integrado, tem lugar que não tem mais integração. Diminuiu o tempo de integração, antigamente era 4 horas. O metrô ele já oferece esse benefício. Então nós temos que buscar os direitos, temos aqui, para os ouvintes da TV Câmara São Paulo, nós temos que nos manifestar, temos que nos rebelar. É direito. E mesmo de quem trabalha, tem o Vale Transporte. Agora, quem não trabalha e quer se transitar, quer ir buscar um emprego, precisa ter um auxílio. Precisa dessa ajuda. Arrumou um emprego? Corta, mas aí você vai ter o Vale Transporte. Então, é uma questão de coerência. Infelizmente, o senhor senador José Serra, à época prefeito, que aliás encontrei com ele várias vezes em Brasília, ele não conseguia olhar para a minha direita, baixava o rosto todo momento. Ele não conseguia te cumprimentar? Estava senador recentemente, e várias vezes subindo o elevador, descia, fingia que não, né? Tomara que ele esteja melhor de saúde, assim estamos torcendo, mas não podia ter cometido esse crime contra os Ele munícipes tinha prometido paulistas. na campanha? Na verdade, tinha no plano de governo do PSDB o acesso ao transporte, especialmente para as pessoas carentes e necessitadas. No nosso entendimento, não tem mais carente e necessitado do que o desempregado. E aí tivemos não vou citar aqui o órgão de comunicação, um dos maiores do Brasil, fui entrevistado com ele do outro lado falando, e aí eu justifiquei todos os momentos, e ele justificou também todos os momentos. Só que ele justificou em privilegiar outras áreas da Prefeitura de São Paulo, e eu simplesmente pensei em priorizar os trabalhadores desempregados. Foi uma incoerência, porque ele vetou, ipsis literis, ou seja, de ponta a ponta, tudo aquilo que nós discutimos aqui na Câmara Municipal durante pelo menos uns 4 meses. Os vereadores e as vereadoras, e todos que estão nos ouvindo e assistindo sabem o que eu estou dizendo, nós aprovamos aqui, né, e a Câmara Municipal aprovou, e esse senhor prefeito José Serra, lamentavelmente, vai para a sua história negativa, não que ele tenha sido um péssimo governo, uma péssima pessoa, não. Agiu, infelizmente, de uma forma incoerente, não priorizando ou privilegiando as trabalhadoras e trabalhadores desempregados. E até hoje a gente não tem esse benefício. Exatamente. E é um recado para o atual prefeito, né? Se não conseguir dar o passe livre diretamente para todos os trabalhadores e trabalhadoras, que dê minimamente aos trabalhadores desempregados. Como tem o estudante. No meu entendimento, é um crime o estudante pagar ainda meia passagem para estudar. Ele tinha que ter passagem integral para ir e vir, não somente para a escola, mas para ir ao teatro, ao cinema, uma feira de artesanato, um museu, um parque municipal, por que não? Nós dependemos disso, a qualidade de vida, muitas vezes, para o poder público não custa 1 centavo. E o trabalhador tem que
tem que se matar para ter minimamente a felicidade de falar, eu joguei bola, eu vi lá uma peça de Plínio Marcos, eu vi uma música de Chico Buarque, eu vi algo parecido, uma poesia de Vinícius de Moraes. E muitas vezes a periferia... Aí vão perguntar por que vai para o mundo do crime. Ora, a resposta está aí. É mais fácil, né? Bom, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, da nossa conversa. Passou rápido, né? Muita coisa para contar. Vereador, entre tanta convicção, entre tanta coerência, que o senhor fez questão de dizer sempre aqui que teve muita coerência, o que é que ficou desse aprendizado todo? O senhor chegou tão novinho aqui, 40 e poucos anos. Eu cheguei com 41 e saí com 48, né? O momento mais feliz que eu percebi aqui é quando eu vi essa casa lotada. Não somente de vereadores, que era uma média de 70% o quórum aqui, muitos jornalistas, especialmente quando tínhamos aqui questões polêmicas. Eu me lembro que a época que eu fui ameaçado de ser expulso, eu tive que dar entrevista até para CNN Internacional, que somente existia, mas na verdade, é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas na verdade a coisa mais linda do mundo aqui é quando essa casa está lotada. Quando a polícia, ou quando o presidente da casa, ou os vereadores, não cerceiam o espaço de participação democrática. Então, essa é uma das coisas belas que deixei. E também aquelas pessoas que agora quero homenagear aqui, né, dentre elas, né, algumas pessoas que marcaram na minha vida, como o Carlos Alberto Pletzneder, meu amigo Carlos Neder, que infelizmente, dentre as milhares de pessoas que morreram, Neder foi também levado, né? Na pandemia. Isso, também como o próprio José Mentor, né? Então, agora, tirando as coisas tristes, tem muitas coisas boas. Então, a Câmara Municipal precisa ser revitalizada, ela precisa de trazer novas pessoas, colocar mais mulheres, mais negros, mais pessoas da periferia. E por que não, né, não deixar somente o empresariado representando essa casa tão linda, tão bonita, mas infelizmente não tão representativa. Muito obrigada por todo esse trabalho, por todas essas contribuições. Foi uma honra te receber aqui. A recíproca é verdadeira. Obrigada. E é isso, Vossa Excelência a Memória fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até a semana que vem. Tchau.